Programa Minuto Bola. Está começando agora mais um programa Minuto Bola, na apresentação de Vitor Junquilho, Daniel Romanelli e Léo Rodrigues. E o programa de hoje, o primeiro assunto será a seleção brasileira que vai até a Argentina encarar os hermanos e depois vamos falar bastante sobre a Copa, sobre o futebol capixaba. E como o Léo já disse, vamos falar então primeiro aí sobre a seleção brasileira. Nesta quarta, lá na Argentina, teremos o Super Clássico das Américas. Brasil e Argentina jogarão com jogadores que atuam apenas em seus respectivos países. Pois é, os jogadores que moram lá na Europa não vão poder jogar essa partida para as duas equipes, né? Mas não vai deixar de ser um jogão, né? Do lado do Brasil a gente vê o Neymar, o Ronaldinho Gaúcho atuando pela equipe. Já no lado argentino, mesmo sem o Verón, né, o meio experiente, que joga no Estudiantes e que está com uma lesão no joelho, a equipe argentina vai para cima da seleção brasileira. Justamente, Vitor, e nessa lista de jogadores, né, poderia ter outro meia que irá desfalcar a seleção argentina, que no caso é o Riquelme, aí eterno jogador do Boca, né? Porém, ele está com problemas físicos e acabou ficando de fora. Vai fazer falta, pois sabemos que ele faz a diferença, né? E do lado do Brasil, também vamos ter desfalque, Daniel? A gente vai ter sim, Léo, e no caso vai ser o Fred. Depois do jogo contra o Corinthians, o jogador reclamou de dores na coxa direita. E nesta terça, o jogador foi avaliado e o médico decidiu por cortá-lo da equipe. E nenhum jogador vai ser chamado para compor o elenco. Pois é, agora deixando os desfalques de lado, né, vemos a seleção brasileira como favorita, na minha opinião. E o técnico Mano Menezes deve repetir o quarteto ofensivo que disputou aquela partida contra a Gana, porém o Meia Ganso, né, não vai disputar porque está contundido. Exatamente, Vitor. E sobre o quarteto, eu gostei muito das atuações tanto do Gaúcho, do Neymar e também do Damião, que foi o autor do gol naquela partida. Verdade, Daniel, eles se entrosaram bastante e também vejo o Brasil como favorito. Não pelo fato de... Não vai pesar o jogo ser na Argentina e também a Argentina não contar com seus jogadores experientes, já sim um fator que pesa pro favoritismo do Brasil, que possui jogadores, né, bem citados por você, o Ronaldinho Gaúcho e o Neymar, que fizeram uma ótima exibição contra a Gana e tem tudo aí para ajudar a cooperar com a seleção brasileira. E sobre o estádio, a partida vai ser realizada lá em Córdoba, no estádio Mário Kempes. Eu estive presente durante alguns jogos que a seleção fez na Copa América. É o maior estádio da Argentina e que é muito bonito, por sinal. Pois é, agora lembrando a você, ouvinte, né, que o primeiro jogo será disputado nesta quarta-feira, enquanto o jogo de volta vai ser disputado no dia 28 no estádio Mangueirão, lá no Pará. O assunto agora é outro, é futebol capixaba, né? A Copa Espírito Santo em especial, pois é o campeonato em voga neste período aqui no estado. E os principais clubes do Espírito Santo estão disputando esta competição. E vamos começar falando então do maior clássico do futebol capixaba que rolou pela Copa Espírito Santo, Rio Branco e Desportiva. Justamente, falando em Copa Espírito Santo, Vitor, Daniel e amigo ouvinte do Minuto Bola, nesse domingo tivemos a realização desse que é o clássico de maior rivalidade do futebol capixaba, né? Foi válido pela quarta rodada do torneio. Justamente, Léo, o jogo foi realizado no estádio Engenheiro Araripe e acabou empatado em 1-1, tendo os 2 gols marcados no segundo tempo. Pelo Rio Branco marcou o João Paulo e pela Desportiva foi o Flávio, que inclusive é o artilheiro da competição. Pois é, Daniel, e o centroavante Grená, né, já tem 4 gols e 3 jogos, né? E curiosamente os autores dos gols já defenderam as equipes rivais, né? João Paulo já foi jogador da Desportiva e o Flávio já foi o homem-gol do Rio Branco, né? Uma coisa que já é tradicional, né, pela rivalidade no país, né? Sempre tem aqueles jogadores que já defenderam o maior rival da equipe e agora atuam no outro time. Justamente, Vitor, e no futebol capixaba aí não é diferente, né? E quanto à classificação, as duas equipes estão no grupo A. E os tivanos, mesmo com um jogo a menos que os capa-pretas, estão na liderança com 7 pontos. O Rio Branco é o vice-líder com 6 e vai folgar na próxima rodada. Pois é, Léo, isso devido aos 2 grupos da Copa Espírito Santo terem 5 equipes. E evidentemente que a cada rodada uma equipe vai ficar sem jogar. Dessa vez no grupo A vai ser o Rio Branco e pelo B vai ser o Espírito Santo de Colatina.
A Desportiva vai jogar em casa no sábado às 3 horas contra o Capixaba. Pois é, né? Infelizmente, trocando um pouquinho aqui do assunto, mas tem uma coisa em relação à partida, né? A gente, como estudante de jornalismo, a gente não pode deixar passar batido, né? Que são as seguidas cenas desagradáveis de confusão que das torcidas organizadas, né? Elas já aconteceram 2 vezes, ambas no mesmo estádio, e envolvem uma torcida organizada da Desportiva. Lamentável, Vitor. Eu, inclusive, estive no Engenheiro Araripe nessas 2 partidas em que houve a confusão entre vândalos, né? Não dá pra chamar esse tipo de gente de torcedor, que vão ao estádio único e exclusivamente pra brigar. A primeira vez foi no Desportivo e Serra, e a segunda foi agora nesse domingo, entre Desportivo e Rio Branco. E nas 2 vezes tivemos a presença de uma mesma torcida organizada da Desportiva, né? Mas isso sem querer inocentar, as de Rio Branco e Serra não. As 3, infelizmente, sujaram o bom espetáculo que é o futebol. Pois é, Léo, e você vê, né? O futebol capixaba já é carente de torcedores, e com esse monte de confusão de torcida organizada, agora que não vai mesmo, os outros torcedores, né, famílias, vão deixar de ir aos estádios, né? Mas em todo caso, a gente continua torcendo e jogando no time da paz, né? Que confiando no trabalho e a competência da nossa polícia. Exatamente, né, Vitor? Mas agora então vamos falar de um outro assunto, mas que ainda diz respeito ao futebol capixaba. A CBF mudou o regulamento e times da Série B aqui do estado podem se beneficiar na copinha. Pois é, né? Até o ano passado, né, os times que disputavam a Série B do Capixabão, se vencesse a Copa Espírito Santo, não poderiam disputar a Copa do Brasil no ano seguinte, né? Mas neste ano tudo vai ser diferente. Os torcedores do Capixaba, da Desportiva Espírito Santo de Colatina, né, o antigo CTE, e do Vila Velhense podem ficar despreocupados. Justamente, se caso esses times vencerem o torneio, estarão garantidos na Copa do Brasil de 2012. No novo regulamento geral de competições da CBF, se o torneio classificatório para a Copa do Brasil possuir no mínimo 4 clubes da primeira divisão estadual, ele garante a vaga se um dos times da Série B vencer. E no caso, a Copa do Espírito Santo tem 4 equipes que são da Série A. Pois é, eu achei esse novo regulamento importante, né? Porque além do título, os clubes vão disputar algo a mais, né? Uma vaga na competição nacional, né? E valoriza ainda mais a Copa do Espírito Santo, aqui a maior Copa do nosso estado, né? E eu pergunto a você, Daniel, você, Léo, o que vocês acharam deste novo acordo aí, dessa nova regulamento? Olha, Vitor, eu achei tanto quanto importante, como você disse, quanto válido, porque vai lá, o time da Série B ganha, e por que ele não pode disputar a Copa do Brasil, no caso? A equipe tem todo o direito de disputar ela. É em cima disso que eu concordo plenamente com você, Daniel. Se o regulamento do campeonato diz que o campeão vai para a Copa do Brasil, independente do time ser de Série A da Série B, ele está disputando o mesmo mérito, a mesma honra. Então, assim como qualquer outra equipe, ele tem o direito de conseguir se beneficiar pelos benefícios que traz a competição ao time que a conquista. Muito bem, eu também concordo com vocês, é em cima disso que a gente acha esse regulamento, né, importante para o futebol capixaba. E agora vamos falar de outro clube, grande clube capixaba, né? O São Mateus é pauta agora do programa, e a diretoria do Pitbull do Norte, né? Que o time que estava representando o estado na Série D do Campeonato Brasileiro, anunciou que vai dispensar todo o elenco após o último compromisso na competição. E vai ser nesse domingo. A participação do Pitbull do Norte se encerra no Rio de Janeiro no jogo contra o Volta Redonda. E a gente fala nesse tom de despedida porque já tem 2 rodadas que o São Mateus não tem mais chances matemáticas de classificação, né? Já tá eliminado. E mesmo com a campanha ruim, apagada em relação aos torcedores que esperavam pelo time, alguns jogadores continuam valorizados e com certeza podem pintar em clubes que estão disputando a Copa Espírito Santo. Que é o caso do meia Jânio Baiano, que já recebeu propostas do Vitória e do Botafogo de Jaguaré, mas nada confirmado até o momento. Pois é, outros 2 jogadores também que receberam proposta foram o atacante Regilson e o volante Rincon, né? Ambos foram procurados aí pelo Capixaba e por outro clube do Norte, né? Mas eles disseram que vão acabar primeiro com seu trabalho no São Mateus para depois procurar novos ares.
E por aqui se encerra mais um programa Minuto Bola. Agradecemos a você, ouvinte, por acompanhar mais um podcast do programa. E no programa de amanhã vamos falar um pouquinho mais de seleção brasileira para você, ouvinte. Você ouviu o programa Minuto Bola nas companhias de Vitor Junquilho, Daniel Romanelli e Léo Rodrigues. E na gravação de Arnaldo Tavares e orientação e supervisão de Ezio Pessalho.